oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza en Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba, Señor. Adora, Señor. Exalta al Señor. Cántale al Señor. Y alaba a Dios. Hola queridos, estamos ya en nuestro segundo día de hablar de oración. Aquí está Modesto de las Neves, y como ya les dije la vez anterior, él es presbítero en Río de Janeiro y estamos conversando sobre oración con él. Le pedimos que hablara sobre oración
Yo conozco a Modesto de hace muchos años y de hecho aprendí sobre oración con él cuando estábamos en Río. Había un reloj de oración, había un seminario de oración todos los domingos en la mañana, que él lo hacía, prácticamente eran como 2 horas escuchando a Modesto a veces, y fue una bendición. Entonces, es un placer, Modesto, ter aqui conosco, a la distância agora. Não pode vir para o Chile, mas você está no Chile agora, né? Um abração, pode falar. Boa noite, irmãos. Novamente estamos aqui. É um grande prazer estar com vocês hoje, mais uma vez. Buenas noches, hermano. Es un gran placer de nuevo estar aquí con ustedes esta noche. Hoje nós vamos falar sobre o porquê orar. Hoy día nosotros vamos a hablar de por qué nosotros debemos orar. Nós vamos ler um texto em Lucas, capítulo 11, versículo de 1 a 4. Nosotros vamos a leer un texto en Lucas 11, del versículo del 1 al 4, en sus Biblias. Lo voy a leer yo. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Eso. Tá bom. Aqui, eles pediram Jesus, os discípulos, para ensinar a orar. Aquí los discípulos le pidieron a Jesús que le enseñase a orar. Eles nunca pediram Jesus para curar, para pregar. Ellos nunca le pidieron a Jesús para sanar, para predicar, Mas eles pediram para orar, porque eles viam Jesus orando. pero ellos le pidieron a Jesús para orar porque ellos veían a Jesús orando. E parece que eles entendiam que o poder se manifestava depois que Jesus orava. Y parece que ellos entendían que después que Jesús oraba, el poder se manifestaba. Jesus todos os dias orava. Jesús todos los días oraba. Jesus começou o seu ministério com 30 anos de idade. Jesús comenzó su ministerio con 30 años de edad. A gente não sabe nada do outro tempo, antes dos 30 anos. Nosotros no sabemos nada del tiempo pasado de Jesús, de los 30 años anteriores. Sabemos um pouco quando ele nasceu e até quando ele fugiu para o Egito. Sabemos algunas cosas de que cuando él nació y cuando huyó para Egipto. E quando tinha 12 anos, ele conversava com os sábios ali em Jerusalém. Y cuando él tenía 12 años, él conversó con los sabios ahí en Jerusalén. Mas a gente não tem muito detalhe da vida de Jesus antes dos 30. Pero nosotros no tenemos tantos detalles de Jesús entre el 0 y los 30 años. No hay mucho detalle de eso. Mas vocês sabem, a revelação que eu tive, o que Jesus fazia antes dos 30 anos. Pero por la revelación que tengo, yo comprendo lo que Jesús hacía antes de los 30 años. Ele orava. Él oraba. E você pode perguntar, mas por que você diz isso? Y usted me puede preguntar, Modesto, pero ¿por qué tú dices eso? Porque Jesus hoje, depois de ressurreto, no paraíso, ele está orando. Porque Jesús ahora, después de su resurrecto, ahora en el paraíso, él está orando. Em Hebreus 7:25 diz assim, En Hebreos 7:25 dice así, que Jesus intercede por nós. que Jesús intercede por nosotros. Ele vive para interceder por nós. Él vive para interceder por nosotros. Ele é o nosso sumo sacerdote no céu. Él es nuestro sumo sacerdote en el cielo. E Jesus, na vida terrena dele, quando ele começou o ministério, Y Jesús en la vida terrena, cuando él comenzó su ministerio, ele orava todos os dias. él oraba todos los días. Acordava bem cedo, ia para o monte, ia para algum lugar deserto e ali ele orava. Él se despertaba bien temprano, iba para un cerro, iba para algún lugar desierto y ahí él oraba. Isso chamou a atenção dos discípulos. Eso le llamó la atención a los discípulos. Jesus dava importância a estar com o Pai em oração. Jesús le daba importancia a estar con el Padre en la oración. Se depois que ele encerrou o ministério dele, quando ele subiu aos céus, ele ora, Después, cuando él encerró su ministerio y él subió al cielo y él ora, quando ele veio,
a vida dele antes do ministério ele passou orando. Entonces, cuando él vino, la vida que él pasó en su ministerio, él pasó orando. Porque Jesus ele ajudava o seu pai, a sua mãe, ele era carpinteiro, ele trabalhava. Jesús en su tiempo, él ayudaba a su padre, a su madre, y su padre era carpintero y él trabajaba. Mas o tempo que ele tinha disponível, ele passava com o Pai Celestial orando. Pero el tiempo que él tenía disponible, él pasaba con su Padre Celestial y él pasaba el tiempo orando. Jesus nunca parou de orar. Jesús nunca paró de orar. Por isso, os discípulos pediram, ensina-nos a orar. Por eso los discípulos le pidieron a Jesús, enséñanos a orar. E a essência da oração de Jesus está aqui, nessa que ele ensinou para os discípulos. Y la esencia de la enseñanza de Jesús está aquí, que él le enseñó a los discípulos. Ele disse, Pai, que o teu nome seja santificado. Él dice, Padre, que tu nombre sea santificado. Mas você pode perguntar, mas o nome dele já não é santificado. Usted me puede preguntar, pero el nombre de él ya no es santificado. E aí parece que não tem muita razão de fazer essa oração. Ahí parece que no tuviese mucha lógica hacer esa oración. Mas quando você faz essa oração e faz dizendo também, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ahí cuando usted hace esa oración y dice, sea hecho tu reino, sea hecha tu voluntad, venga tu reino y sea hecha tu voluntad. Você está dando legalidade para Deus, o Pai, se manifestar. Tú le estás dando legalidad a Dios para que Dios Padre se venga a manifestar. Deus precisa de legalidade. Dios necesita de legalidad. Lembra que eu disse que ele entregou, quando ele criou o homem, para governar? Recuérdese que yo dije que Dios le entregó el poder al hombre para que él gobierne. Então Deus não vai fazer nada sem que o homem dê lugar para Deus fazer através dele. Entonces, Dios no va a poder hacer nada si el hombre no le da lugar a él para que él haga. Exatamente isso que nós precisamos compreender. Es exactamente eso lo que nosotros necesitamos comprender. Quando nós oramos, nós estamos dando legalidade para o reino e para a vontade de Deus ser feita. Cuando nosotros estamos orando, nosotros le damos legalidad al reino para que el reino venga y haga su voluntad. A pergunta que eu faço a você, a vontade de Deus está sendo feita aonde você mora? La pregunta que yo le quiero hacer es, ¿Dios está haciendo su voluntad en el lugar donde usted vive? Na sua família? En su familia, Na tua vida? en tu vida. Então, se a tua resposta for, e você for sincero, você pode dizer, não é totalmente a vontade de Deus que está sendo feita. Si su respuesta es sincera y usted lo ve bien, usted puede decir, en realidad no creo que toda la voluntad de Dios pueda ser hecha en mi vida. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Porque a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Porque la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. A pergunta é, todos estão sendo salvos? La pregunta es, ¿están todos siendo salvos? A resposta, você vai ser sincero e vai dizer não. La respuesta va a ser sincera y usted va a decir no. Mas Deus quer salvar. Pero Dios quiere salvar. Mas por que não acontece a salvação de várias pessoas que nós temos pregado? Pero ¿por qué no pasa la salvación de varias personas que nosotros le hemos predicado? Porque nós precisamos entender que para Deus, a vontade dele ser feita, nós precisamos orar. Porque para que la voluntad de Dios necesite ser hecha, nosotros debemos orar. Por isso Jesus orava. Por eso Jesús oraba. Jesus não orava como Deus. Jesús oraba y conversaba con Dios. Não, Jesus não orava como Deus. Jesús no oraba como Dios. Ele se fez homem. Él se hizo hombre. Ele dependia da ação de Deus na sua vida. Él dependía de la acción de Dios en su vida. Por isso ele orava. Por eso lo oraba. Venha o teu reino. Que Seja venga tu feita a reino tua vontade. y que sea hecha tu voluntad. Jesus, ele é o nosso intercessor no céu. Jesús es nuestro intercesor en el cielo. E aqui na terra, junto conosco, é o Espírito Santo. Y aquí en la tierra, junto con nosotros, es el Espíritu Santo. O Espírito ora por nós. El Espíritu ora por nosotros. Deus depende de uma... Eu estou falando de uma forma muito reverente. Yo estoy hablando de una forma muy reverente.
Deus depende da nossa oração. Dios depende de nuestra oración. Por isso que John Wesley entendeu aquilo que eu falei ontem. Por eso John Wesley entendió lo que yo hablé anoche. Deus não fará nada a não ser em resposta da oração. Dios no hará nada a no ser en respuesta de la oración. Deus precisa da nossa oração. Dios necesita de nuestra oración. Por isso ele nos leva a orar. Por eso Él nos lleva a orar. Em Ezequiel, capítulo 22:30, Ezequiel, capítulo 22:30. Deus disse que procurou um intercessor, alguém que se colocasse na brecha. Dios dice que busca intercesores que se coloquen en la brecha, un intercesor que se coloque en la brecha, para não destruir aquela terra. para no destruir aquella tierra. Mas ele não achou Pero Él no encontró e a terra foi destruída. y la tierra fue destruida. Mas se ele tivesse encontrado um intercessor, Pero si Él hubiese encontrado un intercesor, aquela terra estaria aí até hoje. y si hubiese encontrado un intercesor, esa tierra estaría hasta el día de hoy. Deus precisa da nossa oração. Dios necesita de nuestra oración. Porque se ele é todo poderoso, ele pode fazer independente de nós, você pode dizer. Porque si Él es todopoderoso, Él puede hacer independiente de nosotros. Tú puedes pensar o puedes decir. E aí você não vai orar. De ahí tú no vas a orar. Para que orar se Deus já vai fazer? ¿Para qué orar si Dios va a hacer? Isso é um engano que entrou para a igreja. Y eso es un engaño que entró a la iglesia. E nós muitas vezes não oramos porque a gente acha que vai acontecer de qualquer jeito. Y nosotros a veces no oramos porque nosotros pensamos que va a pasar de cualquier forma. Já está escrito na palavra. Ya está escrito en la palabra, É uma profecia. una profecía. Mas Deus cumpre a profecia através da nossa oração. Pero Dios cumple la profecía a través de nuestra oración. Nós podemos ver isso com muita clareza na vida de Moisés. Nosotros podemos ver eso con mucha claridad en la vida de Moisés. Deus queria tirar o povo do Egito, Dios quería sacar al pueblo de Egipto, mas ele precisava de intercessor. pero Él necesitaba de intercesores. Quando o povo estava bem, eles não queriam sair do Egito. Cuando el pueblo estaba bien, ellos no querían salir de Egipto. Mas Deus tinha dito para Abraão que o povo seria escravo por um tempo, mas a terra prometida era outra. Pero Dios le había dicho a Abraham que el pueblo iba a ser esclavo por un tiempo, pero la tierra prometida era otra. Mas o povo estava muito bem e feliz naquela terra do Egito. Pero el pueblo estaba muy bien y feliz en la tierra de Egipto. Então Deus levantou um faraó que não se lembrava de José, de tudo que José tinha feito pelo Egito. Entonces Dios levantó un faraón que no se acordaba de lo que José había hecho y se levantó contra Israel. E aí veio a perseguição, De ahí vino una persecución, a escravidão, la esclavitud, sofrimento, el sufrimiento, dor. el dolor. Tinham que matar os seus filhos. Tuvieron que mataron a sus hijos. E aí eles começaram a clamar a Deus. Y ahí comenzaron a clamar a Dios. Deus queria tirar eles do Egito. Dios los quería sacar de Egipto. Mas enquanto eles não começaram a orar, Pero mientras ellos no comenzasen a orar, Deus não levantou o Moisés, Dios no levantó a Moisés, o libertador de Israel. el libertador de Israel. Então Deus precisa da nossa oração. Entonces Dios necesita de nuestra oración. Eu estou dando um exemplo. Yo estoy dando un ejemplo, Mas tem muitos outros exemplos na Bíblia. pero hay muchos otros ejemplos en la Biblia. E todo o avivamento da história da igreja Y todo avivamiento de la historia de la iglesia começa com oração. comienza con oración. Quando o povo começa a ter fome de Deus, Cuando el pueblo comienza a tener hambre de Dios, o povo começa a ver as tribulações chegando, el pueblo comienza a ver las tribulaciones llegando, o pecado reinando, el pecado reinando, as vidas sendo destruídas, las vidas siendo destruidas, viciados, prostituição, mortandade. viciados, prostitución, muertes. A pessoa, nós como igreja, nós sabemos que a vontade de Deus não é essa. Nosotros como iglesia sabemos que la voluntad de Dios no es esa. Então nós ficamos inconformados. Entonces nosotros nos colocamos inconformes, estamos inconformes.
Alguns até blasfemam de Deus. Algunos hasta blasfemian de Dios. E por que está acontecendo isso? ¿Por qué está pasando eso? Por que minha família está perdida? ¿Por qué mi familia está perdida? Por que meus filhos estão nas drogas? ¿Por qué mis hijos están en las drogas? Por que meu marido vive bebendo, é viciado em álcool? ¿Por qué mi marido continúa bebiendo y es vicioso en el alcohol? Nesse momento, você começa a se voltar para Deus. En ese momento usted comienza a volverse para Dios. A forma errada é blasfemar, culpar a Deus por isso. La forma equivocada es culpar a Dios por eso, Porque essa não é a vontade de Deus. porque esa no es la voluntad de Dios. A vontade de Deus é La voluntad de Dios es boa, perfeita, agradável. buena, perfecta y agradable. Então você começa a levantar os teus olhos para o céu Entonces usted comienza a levantar los ojos hacia el cielo e começa a pedir a Deus: y comienza a pedir a Dios, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. venga tu reino y sea hecha tu voluntad. Então Deus vai começar a agir Entonces Dios va a comenzar a actuar na tua vida, na vida tu- dos teus filhos, na tua família, na igreja. en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de tus hijos, en la vida de la iglesia. Se você hoje não está conformado com o tipo de vida que você está vivendo, Si usted no está conforme con el estilo de vida que tú estás viviendo, se você olha para a igreja e ainda não vê a glória de Deus se manifestando, si usted está en la iglesia y no ve aún la gloria de Dios manifestándose, você precisa começar a orar. usted necesita comenzar a orar. Nós precisamos de um avivamento. Nosotros necesitamos de un avivamiento. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos. Aviva tu obra, Señor, en el pasar de los años. Venha o teu reino, Venga tu reino, seja feita a tua vontade. sea hecha tu voluntad. Isso é avivamento. Eso es avivamiento. Avivamento é quando o reino de Deus e a vontade dele vem. Avivamiento es cuando el reino de Dios y la voluntad de Dios vienen E se manifesta em nossa vida e na vida daqueles que nós amamos. y se manifiesta en nuestra vida y en la vida de aquellos que nosotros amamos. Você quer ter uma vida avivada? ¿Usted quiere tener una vida Avivada? avivada? Você precisa deixar o reino de Deus chegar. Usted necesita dejar que el reino de Dios venga, Deixar que a vontade dele seja feita. dejar que la voluntad de Él sea hecha. Nós precisamos disso. Nosotros necesitamos de eso. Por isso, nós precisamos orar. Por eso nosotros necesitamos orar. Por que orar? ¿Por qué orar? Porque é através da oração que Deus se manifesta. Porque a través de la oración es que Dios se manifiesta. O meio que Deus usa para manifestar, trazer o seu reino, manifestar a sua vontade, é a oração. Es el medio que Dios necesita para manifestar su reino y traer su voluntad es la oración. Nós precisamos orar. Nosotros necesitamos orar. Se queremos ver o reino de Deus e ver a vontade dele sendo feita. Si queremos ver el reino de Dios y la voluntad de Dios siendo hecha. Então, hoje nós aprendemos por que orar. Porque através da oração, nós trazemos o reino de Deus. Entonces nosotros sabemos por qué orar, porque es, de nuevo, es Através da oração que vem o reino de Deus. a través de la oración que viene el reino de Dios. A oração é uma conversa, La oración es una conversación, mas é a conversa com Deus Todo-Poderoso. pero es una conversa con Dios Todopoderoso. E quando nós sabemos a vontade desse Deus, Y cuando nosotros conocemos la voluntad de ese Dios, e nós o amamos, quando amamos esse Deus, y nosotros lo amamos y amamos a ese Dios, nós vamos querer que a vontade dele seja feita. nosotros vamos a querer que la voluntad de Dios sea hecha. Porque ela é a melhor coisa que pode acontecer em nossa vida. Porque es la mejor cosa que puede pasar en nuestra vida. Quando você ora segundo a vontade de Deus, Cuando usted ora según la voluntad de Dios, Deus te ouve e te atende. Dios te escucha y te atiende. Alguém me perguntou, Deus ouve todas as orações? Alguien me preguntó, ¿Dios escucha todas las oraciones? E eu respondi, sim. Y yo respondí, sí, Mas ele responde a todas as orações? mas Él responde a todas las oraciones. Não. No,
Porque nem toda oração é feita segundo a vontade de Deus. Porque ni toda oración es hecha según la voluntad de Dios. Porque Tiago disse: Porque Santiago dice, nada tendes porque não pedis. nada tienes porque no sabes cómo pedir. ¿Eso? Pedis e não recebeis porque pedis mal. Pedís y no recibís porque pediste mal. Esse mal aqui é algo que não é a vontade de Deus. Ese mal ahí es algo que no es la voluntad de Dios. Em 1 de João, capítulo 5, versículo 14, En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14, está escrito assim: está escrito así. esta é a confiança que temos para com Ele, Esta es la confianza que tenemos con Él. que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele Que nos si ouve. pedimos alguna cosa según su voluntad, Ele nos ouve Él nos escucha e atende os nossos pedidos. y atiende nuestros pedidos. Então, amanhã nós vamos aprender sobre a vontade de Deus. Entonces mañana nosotros vamos a aprender sobre la voluntad de Dios. É orar segundo a vontade de Deus. Es orar según la voluntad de Dios. Então, eu quero desejar para você aí um final de noite abençoado. Entonces yo quiero desearte a ti un final de noche bendecida. E faço um desafio a você hoje. Y te hago un desafío a ti hoy día. Não vá dormir sem antes orar. Que no vayas a dormirte sin antes orar. Seja um canal para manifestar o reino e a vontade de Deus. Sea un canal para manifestar el reino y la voluntad de Dios. Ore hoje ainda. Hoy día ore. E quando acordar amanhã, ore. Y cuando mañana despiertes, ora. Venha o teu reino Venga tu reino e seja feita a tua vontade. y se haga tu voluntad. Um abraço, irmãos. Un E até abrazo, amanhã, se Deus quiser. un abrazo para ustedes y nos vemos mañana si Dios quiere.